Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra. A palavra que Deus tem dado através do profeta desta era. A gente simplesmente é um microfone. E a palavra é do profeta e o profeta foi um microfone. Era Deus no profeta. E hoje a mensagem é Deus em nós. Nós agradecemos a Deus por isso. Vamos ler então a Escritura em 1 João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Oremos. Senhor Jesus, que a Tua palavra venha fazer vida em cada um de nós, que nós possamos sair daqui dando testemunho do que nós temos visto e ouvido. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos as bênçãos para todos quantos irem assistirem esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui a mensagem A Chave para a Porta, parágrafo 82, ou melhor, 94, o profeta disse, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, vendo que estamos rodeados com tão grande nuvem de testemunhas, coloquemos de lado cada embaraço e incredulidade que tão facilmente nos rodeia. Ali diz pecado. Ora, pecado é incredulidade. Vê? Há somente um pecado, e este é a incredulidade. Agora, este pecado, incredulidade, produz frutos que chamamos de pecados. Nós notamos que, na mesma mensagem, a chave para a porta, o profeta diz no parágrafo 141, e recebereis o poder do Espírito Santo. Vamos repetir. E recebereis o quê? Poder. Atos 1, 8. Após isto, o Espírito Santo virá sobre vós. Recebereis poder. Não nascerá de novo. Isto é, depois que você nasceu de novo, você receberá poder, depois que o Espírito Santo vier sobre você. Então sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você recebe poder depois que você recebe o Espírito Santo. Mas primeiro você deve receber o Espírito Santo. Este é o poder de Deus, para manifestar e demonstrar. Como você é humano e aprendeu a falar e andar e fazer as coisas que os humanos fazem, quando você é batizado com o Espírito Santo, lhe é dado o poder para agir como filho e filha de Deus. Não é de se admirar que as pessoas agem e fazem o que fazem hoje. Elas nunca foram cheias do Espírito Santo. Se fosse, elas agiriam diferente. Elas alegam ter, mas Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Então, como pode você fazer isso? Vê você? Está tudo cheio de escrúpulos
Vê? Mas volte aos fatos. A mensagem, a estatura de um varão perfeito, no parágrafo 42, ou melhor, 44, o profeta disse, para vocês entenderem, ele faz uma parábolazinha aqui, uma comparação. A ovelha não fabrica lã. Ela tem lã por ser ovelha. Há muita gente que diz, vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isto. Não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pede, nem se ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e a faz porque ela é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente você produz os frutos do Espírito. Você não os fabrica. Não pode fingir. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Unicamente seja o que deve ser. E logo isto cairá ao seu lugar. Você tem ouvido pessoas que dizem, agora que me uni com a igreja, já devo deixar de mentir. Veja, ali está tratando de fabricar algo. E não se pode fazer isso. Sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como o burro não pode produzir lã, tampouco pode o urubu comer junto com a pomba. Pode imaginar você a um urubu sentado ali dizendo, olha, eu sou uma pomba, e pondo em si umas penas de pomba e dizendo, olha, eu me pareço com uma pomba. E ele faz uma interrogação, eu pareço com uma pomba? Ele estaria todo fora de ordem. Aí é um homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer, não pode uma pessoa dizer, agora eu devo ter virtude, assim a terei. Eu devo viver piamente, assim eu farei. Você unicamente está injetando em si penas, ainda que esteja com o seu alcance. Não se pode colocar penas num pássaro de outra classe. Isso não serve. Isso mostra quão hipócrita é a tal ave. Vê você? Pode imaginar um urubu tendo duas ou três peninhas de pomba e dizendo, olha, eu sou uma pomba. Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver que é um urubu. Assim, quando se procura fabricar a vida cristã, não se pode fazer. Veja você necessita chegar aos pés de Jesus. Aquela prostituta de má fama, marginalizada pelas igrejas, ela tinha na sua alma que um dia ela poderia deixar de tais coisas. E ela chegou em um lugar que não era para convite dela, mas ela observou que lá dentro daquela festa estava Jesus, um homem diferente. E aquela prostituta chegou e lavou os pés de Jesus. Foi um contrassenso para os religiosos. Porém, Jesus disse, os seus muitos pecados são perdoados. A presença de um Deus não reconhecida, no parágrafo 101,
O profeta disse: e digo a ela, seus muitos pecados estão perdoados. Vai-te em paz. Ele fazendo a menção da passagem daquela prostituta lavando os pés de Jesus. Que foi isto? Ela reconheceu a sua oportunidade, ela reconheceu a sua situação, o seu pecado, mas ela reconheceu também a sua oportunidade. Está vendo? Ela fez isto, ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. E o que fez isto? Lavou. O que isto liberou para ela? Perdão, liberou para ela o perdão dos seus pecados. O que isto faz também? Ou o que fez? Liberou também o poder de Deus para ela, para mostrar àqueles incrédulos que ele era um profeta. Ele sabia quem ela era. Também liberou alegria e poder de vida eterna para ela. Liberou isso. Agora, quando não reconhecemos os nossos falhas, nossos pecados, então veja bem, nós vemos que isso não... Nós vemos que isto mostra que estamos desligados de Deus. Quando não reconhecemos o nosso pecado, mostramos que estamos desligados de Deus. Pensa bem nisso. Mas a pessoa peca, tem pecado, está falhando, mas ele não tem aquilo como uma perdição para ele. Ele não reconhece. Simplesmente isso mostra que ele está desligado de Deus. Porque quando Deus está ligado na sua alma, a sua alma fica inquieta e ela não concorda com o pecado. No Salmo 119, ali diz, no parágrafo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos notar que todas as religiões estão tentando voltar a ter comunhão com Deus. Todas elas expressam ter luz. E religião, palavra religião, ela vem do latim que quer dizer religere, que quer dizer religar, isto é, porque era ligado, foi desligado, e há uma necessidade de religar. Isso que quer dizer religião, religar. Mas agora descobrimos que o que leva o homem a ter comunhão é porque ele já teve uma comunhão com Deus. Isto é, você sente na sua alma que há um Deus, se você sente, é porque na realidade há um Deus. Um fundo clama fundo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder esse fundo que clama. Se a sua alma clama por Deus, chegue-se a Deus. Deus tem para responder esse fundo que clama em você. Religue-se a Ele. Aceite Jesus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Nós aprendemos assim através do profeta desta era. E sua comunhão estava com Deus. Hoje um homem está tentando o seu melhor. Não importa o que seja, se é um indiano, se é qualquer uma religião, qualquer uma nação, uma raça, não importa. Até mesmo aqueles que estão adorando ao sol, qualquer adoração que esteja fazendo, você aí ajoelhado, pedindo para uma imagem, tudo isso mostra que você um dia esteve ligado a Deus e você se desligou, está procurando Ele, está tentando se religar. Mas creia que Jesus está ainda estendido, com as mãos estendidas,
e enviou o Espírito Santo, o Consolador e o Guiador, para nos guiar a toda a verdade. Agora veja bem, e daí que vem, ele sabe que veio de algum lugar, atrás da cortina, e só está tentando olhar para trás para ver de onde ele veio. Está vendo? Para onde ele está voltando. Que coisa ruim deve ser uma pessoa que tenta buscar a Deus e ainda não tem a definição certa, o absoluto certo. Mesmo no nosso meio, muitas pessoas que ainda estão firmadas na igreja, ou em reuniões, ou em homens, ou em mulheres, quantas pessoas estão firmadas? Eles estão ainda tentando voltar a Deus, tentando religar a Deus. Mas quando eles sabem que o Espírito Santo está aí para entrar na sua alma, para entrar no seu coração e viver dentro de você, você acordando o Espírito, você sentirá remorso do seu pecado e você pedirá perdão e será perdoado e o Espírito Santo entra dentro de você. Essa é a razão pela qual o sobrenatural atrai a atenção das pessoas com tanta força, porque os homens estão olhando de onde vêm e para onde estão indo. Há apenas um livro no mundo que pode lhe dizer isto, que é a Bíblia. Quem você é, de onde você vem e para onde você vai. Notamos aí que isso é exatamente. Ele indica o seu destino aqui na Bíblia. E é de onde você vem e quem você é. Note aí, parágrafo 86. O profeta diz, agora sim, que o homem descobre que ele é um pecador, ele descobre que ele está desligado de Deus, ele sempre tenta fazer o seu próprio caminho. Ele tentou encontrar seu próprio caminho de volta, porque ele está totalmente perdido. Agora é por isso que penso que Cristo se referiu a nós como ovelhas. Por isso que ele referiu, como ovelha do seu pasto. Se alguém já pastoreou ovelhas, sabe que quando uma ovelha se perde, ela está totalmente perdida. Eu os pastoreei muitas vezes e encontrei as ovelhas de pé lá fora. Quando ela está perdida, o resto delas fica parado e balindo até que o lobo o pegue. E algo acontece. Ela não consegue encontrar o caminho de volta. Ela está totalmente perdida. Ela tem que ter seu pastor. Toda ovelha tem que ter o seu pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso pastor. E esse Espírito Santo, ele entra em você, irmã, e você acaba sendo um pastor dos seus filhos, da sua família, do seu marido. Esse Espírito Santo entra no seu marido e ele passa a ser pastor da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque é o Espírito Santo dentro dele, guiando ele para a eternidade. É isso que é ser pastor. Não é um simples homem que domina um povo, não quer dizer isso. E o Espírito Santo não entra só no homem que domina o povo. O Espírito Santo entra em cada coração que o recebe e que o aceita. E assim é a raça humana. Não podemos nos salvar mais do que um leopardo poderia lambê-lo. Ele apenas ilumina enquanto lambe. Falando do lobo lá, do lobo. Agora, veja bem, ele apenas ilumina. Então, mas mostra a sua atenção. Ele tentou encontrar o caminho de volta. Ela ainda está adotando a mesma atitude de tentar encontrar o caminho de volta. Eles tentaram construir uma torre
para que ele pudesse sair do caminho de todas as inundações e destruição e encontrar seu caminho de volta nesta torre de Babel para voltar para Deus. Veja bem como eles fizeram. Ao invés de buscar o Espírito Santo, ao invés de buscar a palavra, eles tentaram construir uma torre para se livrar do castigo que Deus já tinha mandado para Noé. E agora não iria mandar assim com inundação, mas eles não tinham revelação, eles estavam esperando uma nova inundação. Eles sabiam que Deus estava irado, mas eles esperavam por uma nova inundação. E Deus não vai destruir o mundo com uma nova inundação. Ele destruirá com fogo, é o que diz a Escritura. E Deus os condenou e confundiu a língua deles, e a torre caiu. E todas as vezes que o homem tenta fazer o que quer, ele falha. Depois que ele perdeu a comunhão com Deus, ele se tornou um andarilho. Teve que mudar por si mesmo. Deus cuidou dele antes disso, mas agora ele acha que precisa mudar por si mesmo. E é uma coisa tão difícil. Portanto, ele não tem um pai amoroso para vigiá-lo, o que a pessoa que não tem Cristo. Ele não tem um zelador dele, um cuidador. Ele não tem um anjo que acampa ao redor dele, como diz o Salmo 34, verso 7. Veja bem, ele não tem quem cuida dele. Então ele fica buscando de um lado para o outro. Mas quando você olha para o Salmo 34, verso 7, e você medita nesse salmo, e você observe que aquele que teme o Senhor, o anjo acampa ao redor dele. Temer é reverenciar, é ter reverência. Então, em vez de voltar para Atos 2:38 e arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, ele tenta encontrar o seu próprio caminho. Ele quer fazer o seu próprio caminho de volta. O homem quer seguir o seu próprio caminho. Ele sempre teve, suponho que sempre tentaria encontrar seu próprio caminho. E todas as vezes que o homem faz isto, ele sempre erra. Veja bem, mensagem, adoção, confronto com Efésios, de Efésios com Josué. No parágrafo 54, o profeta diz: é aí onde a igreja está caminhando hoje. Ela está caindo hoje. Naquela marcha, você sabe que o mesmo seu próprio companheirismo ou seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados são não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente? Note bem isso, preste atenção nessas coisas. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Oh, você diz, agora espere um pouco, um momento, irmão Brana. Bem, isso é a verdade. Pense nisso. Parágrafo 76. Esta é a maneira que é com os verdadeiros cristãos de puro sangue. É uma expressão que sempre o animal de puro sangue era melhor, sempre todo ser de puro sangue era o melhor. E aqui ele está comparando o cristão de puro sangue, isso quer dizer o sangue de Jesus Cristo. Todo nascido de novo é o sangue de Jesus Cristo. Então, recebei o Espírito Santo, arrependei cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Vão tão rápido quando pode chegar na água. Eles se vão, e eles não podem descansar dia e noite até que receba o Espírito Santo. Por quê? Você sabe, um cristão sabe quem é o seu pai. Essa aqui é uma coisa muito interessante
que as pessoas não entendem. Por que ele fala de puro sangue? Porque ele fala dos cristãos que sabem quem é seu pai. Tem algum ser que não sabe quem é seu pai. O burro não sabe quem é o pai dele. A mula não sabe quem é o pai dele. E ele também não produz filhos. Mas veja bem, é híbrido, é misturado, dois animais que se misturam. Assim é o ser humano, o homem que não é nascido de novo, ele não tem pai. Ele não é nascido de novo, ele tem o pai terreno, o pai humano, mas ele não tem o pai eterno, ele não sabe para onde ele vai. Então ele precisa nascer de novo. Jesus disse isso, São João 3, verso 3. Agora, note bem, o que é ser nascido de novo? É ser uma nova criação, uma nova criatura, um novo ser, uma nova geração. Logicamente, esse nascido de novo tem uma vida reta diante de Deus. Mas nós sabemos quem foi o pai e a mãe, pois nós fomos nascidos da palavra. Nossa mãe é a palavra e nosso pai é o Espírito Santo, o nosso Deus. Escrita por Deus, confirmada pelo Espírito Santo. Pedro disse, no dia de Pentecostes, se arrependeis e fordes batizados, cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Parágrafo 92. O profeta diz, vamos parar somente mais um minuto aqui, em lugares celestiais. Não simplesmente em qualquer lugar, mas em lugares celestiais. Nós estamos reunidos em lugares celestiais. Isso significa a posição do crente. Note bem, não é simplesmente dentro da igreja, não é simplesmente na sua religião, não é simplesmente na sua opinião, mas esse lugar celestial, o profeta explica que esse lugar celestial é a sua alma, uma alma redimida. Ela veio de Deus. O profeta diz na mensagem de liderança, parágrafo 165, a alma é a gene que veio de Deus. Você nasceu de novo, essa gene está gerado no seu coração, na sua alma, e você, aonde se reúne com esse novo nascimento, você reúne filhos e filhas de Deus, não olhando para as coisas por trás, mas sim para frente, onde está o vosso Redentor, o nosso Redentor. Agora, se eu oro, e você ora, e a igreja está orando, estamos prontos para a mensagem, nós temos reunidos como santos chamados e batizados com o Espírito Santo, cheio das bênçãos de Deus. Creiam nisto, é o suficiente. É o suficiente aí na sua casa, no seu quarto, no seu momento de desespero, é o suficiente. Somos chamados, eleitos, assentados juntos em lugar celestial. Somos celestiais em nossas almas. É o que o profeta disse. Nosso espírito nos tem trazido a uma atmosfera celestial. Irmão, é aí que você vê uma atmosfera celestial. O que poderia acontecer nesta noite? O que poderia acontecer nesta noite se estivéssemos assentados aí em uma atmosfera celestial? É algo que você cria. Você é um pequeno criador pela sua fé. E o Espírito Santo move em cada coração que foi regenerado. Coração que foi regenerado e se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Todos os pecados estão sob o sangue, em perfeita adoração, com nossas mãos levantadas para Deus e também os nossos corações assentados em lugares celestiais em Cristo, adorando juntos em lugares celestiais. Veja bem, parágrafo 98, quando Deus nos elegeu, quando foi? Nós pensamos, quando eu aceitei a mensagem, quando eu aceitei a igreja, quando alguém me batizou. Quando foi que Deus nos elegeu?
Quando Deus elegeu você, que receberam o Espírito Santo, quando Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Saiba disso. Nós não devemos a ninguém a nossa salvação. Não devemos a ninguém, nenhum homem da terra, a ninguém a menos ao Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar. E para nos salvar porque nós já estávamos predestinados antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Ele enviou Jesus para que ele pudesse ser a propiciação por seus pecados, para te chamar a uma reconciliação. Assim mesmo, ao amor, eu gostaria que pudéssemos ter mais uns poucos minutos de tempo, diz o profeta. Agora, no parágrafo 116 da mensagem, a escritura na parede, o profeta diz: Senhor, tu que fizestes o céu e a terra, tu que enviastes o bendito Jesus aqui na terra, e nele habita a plenitude do Espírito, e tu disseste através dos seus lábios: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Pensa nisso. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. A videira não produz fruto nela mesmo, mas os ramos produzem frutos. Veja isso. Eu oro, Deus, que tu te manifestes nesta noite em nosso meio, para que estas pessoas possam saber que a mensagem que acabou de ser entregue veio de ti, que tu estás nos advertindo para nos prepararmos e os últimos dias estão à mão. Esta mensagem, eu não estou falando de mim, não criei nada, estou lendo a mensagem do profeta desta era. Esta mensagem veio do céu através do Espírito Santo. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, e Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça continue nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos rendidos a Ti, de todo o nosso coração. Sentimos a recompensa pela palavra. Agradecemos por esse profeta. Agradecemos por essa mensagem. Agradecemos por o Senhor ter a misericórdia de nos chamar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, cura cada um, tira toda a angústia, toda a melancolia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.